Bom dia, gente! Graça e paz, tudo bem? Bom, como vocês estão vendo, né? Eu estou aqui em casa, não estou no meu estúdio de gravação do Café com a Lê. Olha a minha voz, como está. E eu tô muito ruim, tô muito doente. Peguei uma gripe daquelas, sabe, bem forte, que me derrubou. Eu cheguei no domingo e. Ai, peraí. Eu cheguei no domingo à noite, fui direto para a igreja. Aí depois eu fui jantar, voltei para casa. Começou a me dar um calafrio. Aliás, já estava me dando na hora que o avião estava pousando. Mas tudo bem, né? Ainda estava tranquilo. Mas à noite, na madrugada, eu senti muito frio, eu tive febre e a cabeça doendo, doendo. Fazem 2 dias que a minha cabeça dói sem parar. Eu tô aqui falando com vocês, mas a minha cabeça tá assim, ó, sabe? Pulsando, assim. Já fui fazer até teste de Covid para ver se eu não peguei na viagem, mas não, graças a Deus, tá tudo bem, foi só viral mesmo. Estou tomando um monte de remédios, então logo, logo eu estarei bem. Venho aqui falar para vocês que hoje não tenho café com a Lê. Eu não tenho condições de gravar para vocês, eu não consigo é, ficar assim olhando, sabe, com um olhar fixo. Eu tô aqui, mas é só para dar uma resposta para vocês não ficarem preocupadas, tá bom? Eu não aparecer. É isso, gente. Olha, o que Deus fez naquela conferência foi tremendo. Foi algo tremendo, sobrenatural. Eu nunca vivi o que eu vivi naquela conferência. E é por isso que eu vou deixar a conferência aqui. Aliás, eu vou deixar a minha parte, a ministração, tá? Eu cortei. Quem assistiu ao vivo viu que a live caiu. Olha, foi assim. Ai, Deus. As trevas ficam em pânico, né? Quando Deus tem algo poderoso para fazer num lugar. Então tentou de tudo, sabe? O microfone não pegava, começou a picar o áudio, às vezes falhava a minha voz, caiu bem na hora que eu fui ler o versículo, não li o versículo, então quando entrou a live, eu não sei se vocês conseguiram pegar o versículo, mas para mim já não veio na a hora que a live entrou de novo, a segunda parte não deu para pegar, eu já estava falando. Mas é assim, eu vou deixar aqui porque eu quero que você assista essa palavra. Porque da mesma forma que Deus tocou em vidas ali naquele lugar, Deus pode tocar você que não assistiu ao vivo. Então, se você assistiu ao vivo e teve esse contratempo, teve gente que só assistiu a primeira parte e não conseguiu assistir a segunda. Achou que caiu e ficou por ali. Não, eles conseguiram colocar a segunda parte, então eu tô pondo aqui, juntei as duas e tô pondo aqui para vocês, tá bom? Então eu vou deixar aqui e eu quero muito, eu vou pedir para vocês que assistam. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, manda. Tem uma parte ali que eu conto o meu testemunho que eu nunca contei, nem no livro tem, assim, os detalhes. E foi tremendo porque na hora o Senhor pediu para eu contar e eu tive que contar. Eu estava ali vivendo um momento de guerra ali em cima com o Senhor, porque eu não queria falar e Ele falando para eu dizer, porque vidas precisavam ouvir. Mas eu vou deixar aqui, eu quero muito que você assista do começo ao fim. Não para, vai ouvindo, veja o que Deus fez. Quando Deus começa a agir, o ambiente muda, a atmosfera muda. Então, vai ter momento ali que você vai dizer: não, não é ali, realmente não era eu. Foi o Espírito Santo que agiu naquele momento. Foi muito bom, foi lindo o que Deus fez. E eu peço para que você não repare no áudio, não fique colocando defeito. Ouça a palavra. Não fica dizendo: o áudio ficou ruim ali. Ah, mas está baixo. Pois é, gente. Teve esse movimento aí. O inimigo tentou nos parar, mas não conseguiu. Então não olha para os defeitos. Presta atenção na palavra, tá bom? Eu peço isso para vocês, minhas seguidoras amadas, que estão sempre comigo aqui. E se Deus falar com você, deixa aqui nos comentários, tá bom?
Um beijo. Se eu estiver melhor amanhã, voltaremos com o café com a Lê. Vamos continuar com a nossa série. Pare de reclamar, que eu nem consegui responder vocês, mas eu vou responder. Podem mandar os comentários, que depois eu vou responder, que eu não posso ficar com a telinha. Não consigo ficar focando o olhar, porque dói muito a minha cabeça. E se eu estiver bem amanhã, eu volto com o café com a Lê. Senão, gente, não vai ter. Fiquem aí no aguarde, né? Porque logo, logo eu estarei voltando assim que eu melhorar. Orem por mim, para eu ficar boa logo, tá bom? Obrigada, gente. Eu amo vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Então, com muita alegria, eu quero que você receba essa mulher de Deus. Celebre ao Senhor com as suas palmas. Eu quero convidar aqui a Alexandra Moreno. Glória a Deus. Você entende que nada se faz sem propósito? Nada. Nada. Não é porque você está vendo alguém fazer, porque alguém faz. Você pode até fazer. Mas precisa entender que existe um tempo de preparação. E existe um propósito. Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós já estamos na Tua presença. Nós já estamos na Tua dependência. Eu quero te pedir apenas, Pai, que a Tua filha não retenha nada daquilo que o Senhor tem para derramar através dela, que será a boca do Senhor nessa hora. Deus, use ela com graça, use ela com ousadia, use ela com sabedoria, Pai, para que a Tua presença, a Tua palavra se manifeste no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Olha, eu não sei, mas não vou prometer, mas eu acho que eu vou chorar muito. Boa tarde, mulheres. A paz do Senhor. Vocês estão lindas, lindas. Todo mundo na palestra, vocês estão chiquíssimas, chiquíssimas. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa tarde maravilhosa. Quero agradecer a pastora Gabi, toda a equipe da Igreja Restaurar, que eu já faço parte da família. Eu me sinto assim, né? Já faço parte. E eu estou muito feliz de estar aqui. Então, pastora Gabi, que é essa amiga de Deus, que Deus me apresentou, né, através de outra amiga dele, que ela não falou o nome, mas eu vou falar. Posso falar, né, amiga? Posso? Sara. É porque as alunas podem estar assistindo, e é a Sara. Foi a Sara que me apresentou a Gabi. E Deus faz isso. Deus faz assim, gente. Deus vai conectando suas filhas, suas amigas, para cumprir propósitos maiores. É assim que Deus faz. Então, estou muito feliz. Quero agradecer as minhas amigas que viajaram comigo. Vocês só tornam tudo isso ainda mais especial. Sou muito feliz por vocês. Amo todas. Obrigada, pastora Adriana. Sou muito grata a Deus por tudo. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Sou Alexandra Moreno, mais conhecida como Alê, do Vida de Alê. Eu tenho esse canal no YouTube que foi o Senhor que me deu. Há muito tempo já, 2 anos, 3 anos vai fazer. E quando ele me pediu para fazer esse canal, eu não fazia ideia o porquê. Porque eu tinha um outro canal, né, de fitness, mas depois eu conto isso para vocês com detalhes. E o Senhor me pediu para fazer esse canal voltado para as donas de casa. Então, além de eu trabalhar com o YouTube, são mais de 160 mil mulheres hoje. Eu tenho um curso, Dona de Casa com Propósito, sou mãe, sou esposa, sou vó. E, acima de tudo isso, eu sou uma mulher transformada pela graça de Deus.
Eu não estaria aqui se o Senhor não tivesse me libertado, se o Senhor não tivesse me transformado. Eu não estaria aqui. Porque talvez você mesmo pode estar perguntando, né? Por que dona de casa, né? Um ministério da dona de casa, um canal. Porque Deus se importa com a dona de casa. Deus se importa com você, mulher. E é dentro do lar que Ele vai construindo, vai curando, vai libertando, para cumprir algo maior, para te dar um plano que Ele já tem no coração dele, mas que para isso Ele precisa te moldar, te transformar. Não vai dar muito certo, né? Vai ter que desligar. Ai, Jesus. Mas é dentro do nosso lar. Então Ele se importa. E antes de você fazer qualquer coisa, escute, antes de você estar aqui ministrando ou fazendo a obra, missões, seja lá o que for, o que Deus te chamou para fazer, primeiro o seu lar. É o primeiro ministério da mulher, é o lar. Claro, o Senhor foi, né, me mostrando, me ensinando, me transformando. Então, antes de qualquer coisa, não estou aqui dizendo que ninguém pode ter uma carreira de sucesso, pelo contrário, tem que ter sim, tem que estudar, tem que trabalhar, você pode empreender, você pode crescer, você pode fazer a obra do Senhor com seus dons, talentos, mas nada disso pode ocupar o lugar do seu lar. O lar é o ministério, é a função mais importante, uma das mais importantes. Eu digo que é a mais importante, né? Porque o Senhor me ensinou que cuidar da casa é uma função, né, uma das mais importantes, e eu digo que é a mais importante, porque é de dentro de um lar que vidas são formadas, identidades são firmadas, é de dentro de um lar que sai médicos, advogados, políticos, professores, homens e mulheres que vão influenciar a próxima geração. E o inimigo sabe disso, que esse ministério é poderoso, que cuidar do lar, a família é pesado em destruir a família, porque se ele destrói a família, ele destrói tudo, né? Mas nós somos a resistência. Nós somos a resistência. Mulheres guardiãs, mulheres que protegem e que cuidam do seu lar com temor ao Senhor, com obediência. E foi assim, a minha vida, o Senhor foi me ensinando, então eu tenho essa missão de encorajar mulheres a cuidar do seu lar com propósito, com fé, com dedicação. Como a pastora disse, o ano passado eu estava aqui, na primeira conferência, foi a primeira, né, pastora? A primeira conferência eu estive aqui e eu falei do livro, que eu tinha escrito o livro, mas ainda não sabia como ia ser publicado, não sabia como Deus ia fazer, só falei assim, ó gente, expliquei um pouquinho assim, não disse nome, não mostrei nada, porque eu falei tudo no tempo de Deus, né? E olha só, o tempo de Deus chegou. O tempo de Deus chegou. E lindo, gente. O construtor da minha casa. Esse é o livro que o Senhor um dia, no meu devocional, disse para mim assim. Eu estava lendo a Bíblia, fazendo o meu devocional, e ele disse assim, abre a Bíblia. E eu abri a Bíblia, eu estava no meu momento ali de leitura, e o meu olhar foi direto para Hebreus capítulo 3, versículo 4, que dizia assim, toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. Eu estava lendo na NVT. Olha como Deus é criativo, né? Porque se eu tivesse lido na outra, estava dizendo assim, toda casa é edificada por alguém, mas o Senhor é tão bom que Ele queria falar sobre isso. E Ele disse que toda casa tem um construtor. E Ele falou assim, escreve, porque esse será o seu livro. Você vai escrever um livro e chamará o construtor da minha casa. Que o livro
é tudo dele, né? Porque eu não tenho capacidade de escrever um livro. Quando ele falou isso para mim, eu saí correndo, peguei a Bíblia, corri pro meu quarto, fui falar pro meu marido: amor, Deus falou comigo. Aí ele: sei, o que ele falou dessa vez? Porque toda vez que Deus falava comigo, eu contava pro Sérgio. Porque ele era o único que tá comigo todos os dias. E eu corri e contava para ele. Então, quando ele falou do canal, eu falei: Deus falou comigo, falou que eu vou fazer um canal. Assim, assim, assim. O Sérgio achava que eu estava ficando louca, né? Mas aconteceu. Depois, falei do curso. Deus falou claramente: você vai fazer um curso assim, assim, assim. Eu fiz, contei para o Sérgio. E o livro foi a mesma coisa. Então, ele já estava acostumado. Tá, o que ele falou dessa vez? Acho que ele já estava acreditando. E eu falei: ele falou que eu vou escrever um livro. Eu não sei como, eu não sei quando. Mas se ele falou, está falado. Vai acontecer. E aconteceu. Está aqui o livro. Deus preparou tudo do jeito dele. Gente, a porta, a cor, o nome e tudo que está aqui dentro foi ele. Não tem mérito nenhum meu aqui a ler. É tudo do Senhor. E o livro está disponível ali na frente. Então depois, se você quiser passar lá, nós estaremos ali para tirar uma fotinho, para eu te dar um abraço, te dar um beijo e compartilhar tudo que está aqui com você. Será uma bênção para mim. Então, primeiro eu quero te dizer que você não está aqui por acaso. Como já foi dito aqui, o Senhor já falou tremendamente comigo, Ele falou muito, e eu creio que falou com você, e Ele irá continuar falando. E saiba, como foi dito, você não está aqui por acaso, tá? O Senhor te convocou para essa tarde, porque, gente, quando uma conferência acontece, não é simplesmente um ajuntamento de mulheres. É uma convocação celestial. É quando Deus decide derramar porções sobre cada uma daquelas que Ele escolheu para estar aqui. Então, só ouça o que o Espírito está dizendo. Abra o seu coração. Fique atenta, não se distraia. Porque Deus tem algo para você nesse dia, hoje, e Ele vai falar e vai continuar falando, depois, daqui da tarde, à noite, Ele vai continuar falando. Então esteja preparada para receber essa porção, amém? Bom, gente, muitas coisas aconteceram, né, depois da conferência, como aconteceu o livro. Nós tivemos uma imersão, que foi tudo Deus que preparou. E antes de eu falar sobre isso, eu quero dizer para você que quando eu comecei a estudar a palavra, aliás, há uns 2 meses, uma palavra começou a me perseguir. Eu não sei se vocês são assim, mas tem palavra que começa a nos perseguir. Nós olha para um lado, vê a palavra. Aí você ouve aquela palavra. Aí você vai ler, parece que a palavra salta assim, aquela palavra. E foi assim comigo alguns meses. E a palavra que ardia no meu coração, o inimigo tenta nos enganar, dizendo que cuidar da casa não é importante, que cuidar do lar não faz sentido, né? Que nada disso faz sentido, que o importante é você ser aquela mulher empoderada, né? Aquela mulher independente, aquela mulher forte, porque hoje é assim, você abre as redes sociais, você vê falando de você, mas você não vê falando mais dos valores da casa, da família. E essa palavra deu no meu coração, e eu fiz até uma série no canal, né, Vida de Alê, e falei dessa palavra. Então, eu vou estar trazendo essa palavra hoje aqui, já vou revelar para vocês, mas eu quero dizer que sobre o canal, né, Vida de Alê, que o Senhor, Ele quando falou comigo do canal, Ele disse assim: você vai fazer um canal para as donas de casa. E eu falei assim: Senhor, como que eu vou fazer um canal para as donas de casa, se eu não gostava de ser dona de casa, ela fugia do meu vocabulário, porque eu era muito focada em mim, eu vou chegar lá. Mas o Senhor falou para eu fazer e Ele me deu toda a direção. E o que eu fiz? Olha como Deus é criativo. O Senhor mandou eu fazer um canal
de organização. E eu tinha que mostrar a minha casa. Eu mostrava a minha casa, a organização da minha casa, só que era para eu falar a palavra. A palavra. Eu não era para eu ficar falando, olha, gente, limpando isso aqui, ó, um produto. Não. Eu não falava nada, eu só mostrava a organização e eu narrava uma palavra. E aquele canal começou com 0 inscrito. Só eu e Deus. Porque eu falei assim, se foi o Senhor, eu não vou divulgar para ninguém. Nem meu marido sabia do canal. Eu simplesmente fiz o canal e botei lá. E foi entrando gente. E a palavra foi alcançando vidas. E foi transformando. E mulheres foi se rendendo ao Senhor. E mulheres que estavam afastadas, elas foram voltando. E elas foram começando a ter intimidade com o Senhor dentro do lar. E começaram a sentir carinho, prazer em cuidar da sua casa. E os valores foram resgatados através de um vídeo de uma dona de casa, simples dona de casa, mostrando a sua casa. Mulheres que planejaram suicídio foram salvas, desistiram de se suicidar porque o vídeo entrou na hora. São testemunhos e testemunhos do que Deus fez através de um canal de dona de casa, de organização. Olha como Deus é criativo e quando Ele quer entrar na tua vida, Ele move céus, Ele move a terra e Ele entra e Ele transforma. E foi assim. Hoje, Ele já me tirou da organização, né? É prática. E agora nós temos o Café com a Lê, de segunda a sexta, todos os dias, às 8 da manhã. E muitas meninas que talvez estejam me assistindo ficaram bravas comigo, porque queriam que eu mostrasse a minha casa. Mas ele falou que não. Que hoje eu estou vivendo um novo nível. E ele falou, você agora vai fazer... Você está subindo de nível, está indo para um outro nível. Eu não quero mais você mostrando a casa. Gente, foi uma luta, porque eu não entendi. Mas hoje, Ele me mostrou que vidas continuam sendo transformadas, restauradas, e Ele está construindo lares fortes, mulheres fortes, famílias fortes, para a honra e glória do nome dEle. Então, Ele sabe porque Ele é o construtor de todas as coisas. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias? Abra sua Bíblia em Lucas. Aleluia. Lucas 15. Nós vamos ler a partir do versículo 8. E foi exatamente essa palavra que Deus colocou no meu coração há dias, há meses. E eu falei, Senhor, de novo essa palavra, eu já falei. É essa palavra que eu quero que você ministre, eu quero falar com as minhas filhas através dessa palavra. Então, se você já ouviu essa mensagem centenas de vezes, você vai ouvir de novo. Sinto muito te dizer, mas você vai ouvir novamente. Mas Deus vai falar diferente. Amém? Porque a palavra é viva, é eficaz e ela se renova a cada dia. Amém? Todas acharam? Atenta no que está faltando. Então, aonde que está? O que está se perdendo? O que está se perdendo? E é tão interessante que essa mulher, ela perdeu 1 dracma. E ela não se cansou até encontrar. Ela poderia muito bem dizer assim, eu perdi 1 dracma, mas eu tenho 9. Né? Eu perdi 2, mas eu ainda tenho 8. Eu perdi 3, mas ainda tenho 7. E assim vai. E assim vai. Mas ela não se conformou. Ela não se conformou e foi buscar até encontrar. E quantas pessoas estão vivendo momentos de perdas dentro da sua própria casa e não está fazendo nada. E não está movendo, e não está procurando, não está acendendo a luz para procurar aquilo que está sendo perdido pouco a pouco. É preciso acender a luz, varrer, olhar com atenção. Porque Deus quer restaurar aquilo que foi perdido dentro do nosso lar, dentro do nosso coração. Porque quando falamos aqui de casa,
falamos do coração. O construtor da minha casa não fala só da casa física, fala do coração, dessa construção, dessa intimidade com Deus, dessa casa forte na rocha, que é construir a sua vida na rocha, para quando vir os ventos, as tempestades, você ficar firme, você não desmoronar. Hoje as mulheres estão desmoronando com as coisas do dia a dia. Frustrações, perdas, separação, luto. Claro, isso dói, isso é triste. Mas quando você é firmada na rocha, nada vai te desmoronar. Você permanece firme. Você passa pela tempestade, mas você permanece firme e forte. Você sai mais forte do que quando entrou naquela luta, naquela batalha. Então, nós temos que procurar e acender essa chama. Essa chama tem que estar sempre acesa. E olha só que interessante, essa mulher, ela acendeu a candeia. E a candeia tem a ver com fogo. O fogo tem a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo é essa candeia, essa luz, esse fogo que ilumina, que mostra o que está sujo, que mostra o que está embaixo do tapete, que mostra as sujeiras dos nossos corações. Então, eu quero te perguntar nessa tarde, o que está faltando no seu lar? O que está faltando no seu lar, mulher? Talvez a paz, você não tem mais paz no seu lar? Será que é a organização? Você perdeu a vontade de organizar sua casa? Sabe, aquele prazer que você tinha, você foi largando. Você foi deixando por causa dos desafios, da rotina pesada, das frustrações, e você foi largando, e hoje você se vê no meio de uma desordem, e você não sabe mais como começar, como voltar, como organizar. Você não sabe nem por onde começar. Talvez você esteja aqui e você olha para sua casa e você vê essa desordem. Mas Deus quer organizar a sua vida, tanto física quanto emocional, o seu coração. Deus quer que você viva uma vida tranquila, uma vida abundante, porque é para isso. É para isso que ele sofreu. Ele sofreu para nos dar salvação, para nos dar uma vida eterna, mas para nós desfrutarmos daquilo que ele nos deu aqui na terra. Nós não podemos estar aqui lindas, maravilhosas, louvando, engrandecendo o nome dele, chega em casa, é um inferno. Você não tem paz. Você não tem mais amor, respeito. E você diz assim, é normal. Toda casa é assim, todo marido é assim, todo homem é assim. Não é assim. Eu venho aqui para te dizer que não é normal. Deus não quer que você viva assim. Deus quer que você tenha uma vida satisfeita, uma vida abundante, feliz. Então, onde foi que você foi se perdendo? Onde foi que você largou a mão? O que está faltando na sua casa? Comece a procurar, comece a observar, acenda a luz, acenda essa luz e procure intensamente até encontrar. Igual essa mulher. É no nosso lar que os valores são plantados. É no nosso lar que as identidades são formadas. Nós precisamos ficar atentas e olhar para dentro do nosso lar. Essa dracma aqui era uma moeda da época de Jesus, equivalente a um salário de um dia trabalhado. Ou seja, era algo de valor. Não era uma moeda qualquer. Tinha valor. Alguns estudiosos dizem também que mulheres judias costumavam usar as dracmas, 10 dracmas, como um colar. E ela dava em casamento como um tipo de dote. Ou seja, além de ter um valor real, um valor físico, também significava algo simbólico, era algo emocional. Então, perder uma dracma não significava só perder um valor. Tinha valor sentimental, tinha uma aliança, era algo simbólico. E o mais lindo é que ela não descansou.
Ela procurou. E interessante que ela teve que acender a candeia. E acender a candeia fala da nossa parte. Da nossa parte, porque o fogo tem a ver com o Espírito, que é a parte de Deus. É o que Ele vai fazer na nossa vida. Mas tem a nossa parte. E o que nós estamos fazendo para que Ele venha mostrar toda a sujeira e nos ajudar a limpar toda a sujeira. E ajudar a nos organizar, a ter uma vida equilibrada. Hoje eu recebo diariamente mulheres dizendo para mim mensagens de mulheres depressivas, vivendo em quartos escuros. Não querem sair do seu lar, não fazem mais as tarefas, não tem mais comunhão com Deus, não ouvem mais a voz de Deus claramente. Porque desistiram, se acomodaram, estão vivendo uma vida sem sentido. E o diabo está plantando na sua cabeça todos os dias. É assim mesmo, é desse jeito. A vida é assim, é normal. É normal, você merece descansar. Você merece ficar num quarto trancado. Apaga a luz, não queira ver ninguém. Fica aqui mesmo. É isso que o inimigo está fazendo. E ele sopra no ouvido das mulheres, nos nossos ouvidos, o tempo inteiro. Gente, a nossa mente, mente. A nossa mente mente. Aleluia. Então, para a gente encontrar os valores perdidos dentro da nossa casa, para a gente viver um milagre, uma restauração no casamento, um lar mais organizado, existem essas duas partes, a parte de Deus e a nossa parte. E a nossa parte é colocar azeite na candeia, no dispositivo, acender o fogo e procurar. E a parte de Deus, só Ele pode fazer. Então, nós temos que fazer a nossa parte. E quando olhamos para um dispositivo, como a pastora disse, tem azeite, mas o azeite ele teve que ser prensado. Um dia ele foi um fruto que teve que ser plantado, aquela árvore, levou tempo. Que requer dedicação, cuidar da casa, ter intimidade com Deus, é dedicação diária, é constância, é busca, é oração, é meditação da palavra, para você poder se libertar, para você poder voltar, resgatar esses valores e viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida plena. Olha só, quando a luz foi acesa, ela viu a sujeira. E então ela começou a limpar. A luz mostra o que está sujo. Ela não simplesmente varreu a casa no escuro. Ninguém varre uma casa no escuro. Ela teve que acender a luz para ver a sujeira. Hoje é muito simples, né? Hoje a gente entra em casa, acende a luz, está tudo certo. Hoje tem uma facilidade. Mas antigamente não. Tinha que ter azeite, tinha que ter o dispositivo, tinha que acender. Era manual. E isso nos lembra o quê? Que a vida é assim. A vida é artesanal, a vida é dedicação, a vida é constância. E esse relacionamento com Deus também é assim. Amém? Outra coisa, a casa dessa mulher, pensa comigo, deveria estar muito suja. Porque a moeda caiu e não fez barulho. Gente, moeda quando cai, se eu derrubar uma moeda aqui ou alguém derrubar uma moeda aí, todo mundo vai saber que uma moeda caiu. Porque ela faz barulho. Essa mulher não ouviu, porque ela perdeu uma moeda e ela só foi se dar conta depois. Então ela não ouviu. A casa dessa mulher estava tão suja, ou então tão desorganizada, acumulações, coisas acumuladas, que abafou o som. E talvez havia tanta coisa acumulada, isso nos traz para a nossa vida, né? Às vezes há tanta coisa acumulada no nosso coração que nós não ouvimos a voz do Espírito. Nós não ouvimos as coisas espirituais, porque são tanta desordem, são tantas coisas acumuladas que guardamos dentro da nossa alma, que não ouvimos o que o Senhor quer nos dizer. O ano passado, nós tivemos
muitas coisas o Senhor vem fazendo na minha vida depois da conferência aqui, as coisas foram acontecendo. Eu estou vendo ali um cantinho que eu falo muito no canal, né, de fazer um devocional, de trazer Jesus para dentro de casa, para o nosso lar. E o Senhor me pediu para fazer uma imersão, que foi onde a gente fez o lançamento do livro. E nessa imersão o Senhor fez algo que marcou a minha vida para sempre. E a vida das mulheres que estavam comigo ali. Muitas aqui estavam ali, participaram da imersão. O Senhor falou assim, no dia que eu decidi a imersão, a data, o Senhor falou assim, você vai fazer a dinâmica da mesa. E eu não entendi, eu estava dirigindo, e o Senhor falou, você vai fazer a dinâmica da mesa. Eu falei, mas a dinâmica da mesa, Senhor, você vai colocar uma mesa de café da manhã, com lugar na mesa, xícara de café, 2 lugares. E você vai sortear alguém na imersão. E no dia, na hora que você sortear e a pessoa pegar o papel, ela vai vir na frente, ela vai sentar na mesa e você vai ministrar aquilo que está no coração, no seu coração, que eu vou te colocar na hora. Ele nos deu o louvor, ele falou todos os detalhes. E falou, coloque uma roupa nela branca e uma coroa de princesa. E eu fiz. No dia da imersão, nós fizemos o sorteio, coloquei um papel embaixo de uma cadeira. E na hora eu falei assim, gente, tem um papel embaixo da cadeira. Pega o papel, né? Põe a mão embaixo da cadeira. Eu não sabia quem era. E Desculpa, gente, deixa eu beber água. E uma das meninas, né, que estava na imersão, pôs a mão e ninguém achava o papel tinha perdido. Isso é uma outra história. E o papel foi parar no pé dela. E ela pegou, ela estava no finalzinho da fileira. Ela fez, é esse aqui? Eu falei, esse mesmo, vem aqui na frente. Sentei ela na mesa. E essa mulher se derramava, chorava. E todo mundo louvando ao Senhor, cantando. E ela se derramava, e ela se rendia, e ela se jogou no chão, e eu não entendia nada. E eu só ministrava aquilo que o Senhor mandou eu falar para ela. E eu fui falando, e ela chorando. Acabou a imersão. Foram 2 dias, ela não falou nada, ela foi para casa. E quando ela estava em casa, ela manda um áudio. E ela mandou um áudio no grupo, ela não contou para mim, ela mandou no grupo para todas ouvirem. Ela disse assim, Ale, todos os dias eu coloco a mesa para Jesus na minha casa. Eu coloco a mesa do café, eu coloco o canto dele, eu coloco o suplá, a xícara, o prato. E eu sento com os meus filhos e eu faço o devocional. E Jesus, eu creio que Jesus estava ali todos os dias. Mas ele estava, gente. E aí, ele fez tudo isso. Olha o movimento que ele fez. Para dizer para essa mulher que todos os dias ele estava ali com ela, no café da manhã. E ela sentiu isso, ela ouviu ele dizer, tanto que eu não sentava na mesa. E na minha cabeça, era para eu sentar na mesa com ela e tomar um café. Ele não deixava, e eu falava, e ele dizia assim, não senta, e eu não sentava. E aí quando foi no final, aí foi que ele deixou eu sentar. E eu falei para ela, sem saber, tá? Sem saber, eu falei para ela, agora eu vou sentar. Ele estava aqui, mas agora ele me deu o lugar. E aí ela chorava, e eu coloquei a capa branca, a coroinha de princesa. E o Senhor falou para ela assim, olha, o que você fez comigo no secreto, o que você faz comigo no secreto, eu estou fazendo em público. Para dizer para você que eu estou com você todos os dias naquela mesa, sentado. Porque é isso que eu busco com as minhas filhas. Intimidade. Eu quero intimidade. Ele quer tomar café da manhã com você todos os dias. Ele quer sentar numa poltrona e você chamar ele, porque eu faço isso. Eu chamo ele, eu falo, Jesus, vamos tomar uma xícara de café que eu não estou bem hoje. E eu sento e eu começo a conversar com ele. E ele começa a me revelar as coisas.
Porque quando você busca o Senhor e tem intimidade com o Senhor, Ele começa a revelar os seus planos. E Ele quer revelar os planos dEle para você, mulher. Chega de viver, chega de ficar acostumada com essa situação. Ele tem algo maior para você. Ele tem planos para a tua vida. E será que hoje, essa conferência, Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele vai fazer algo na tua vida. E Ele está te pedindo há muito tempo. E você está adiando. E você está segurando com medo. Com medo porque você quer ver tudo pronto para poder fazer alguma coisa. Quando ele falou do livro, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia nem por onde começar. Eu não sabia, gente. E Deus falou, você vai escrever um livro. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou escrever um livro? Sabe o que ele fez? Ele me levou para um deserto. Eu tenho um restaurante em Floripa com meu marido. E nós trabalhamos ali de segunda a sábado. E nós entramos numa crise. Uma crise, gente. Que não entrava ninguém. E as coisas começaram a ficar tão ruim, tão ruim. E nós não tínhamos dinheiro para pagar aluguel. Nós não tínhamos dinheiro mais para pagar os funcionários. E o restaurante é promessa de Deus. Eu conto no livro. Eu não vou contar aqui porque é muito longo. É a coisa mais linda. E não entrava ninguém. E meu marido chegou para mim e falou assim, amor, você sabe que nós estamos falidos, né? E eu falei, não, nós não estamos falidos. Esse restaurante é promessa de Deus. Ele falou, nós estamos falidos. Se ele não fizer alguma coisa, nós vamos ter que fechar. O restaurante é a coisa mais linda, gente. Foi Deus que fez também todos os detalhes. E eu fui orar. Porque a mulher, quando tem intimidade com Deus, ela não fica esperando. Ela enfia a cara no pó. Eu falo disso, né? Eu falo, nós somos mulheres de cara no pó. E nós temos que orar mesmo. Ficou ruim, vai orar. Tá bom, vai orar. É para orar o tempo inteiro. É orar sem cessar. É pedir para Ele, porque só Ele pode te tirar dessa situação. Ele é o construtor de todas as coisas. E eu entrei no quarto que tem lá, que é um escritório, meio uma despensa. E eu fui orar. E eu falei assim, Senhor, manda cliente. Conversando com Ele, porque eu converso com Deus assim, sabe? Como eu converso com o melhor amigo. Eu não fico usando as palavras mais bonitas, nem mudo a voz, não. É cara a cara. E eu falo o meu jeito mesmo. Eu falei, Jesus, por favor, manda cliente. Olha, eu sei que o Senhor sabe todas as coisas. E eu dizendo para Jesus como Jesus tinha que fazer, olha isso. Porque às vezes a gente é assim, né? A gente fica contando para Ele, mandando Ele fazer aquilo que a gente quer. E eu falava assim, ó, manda teus anjos e vai nas casas. E vai nos casais. E fala assim, olha, tem um restaurante aqui no Santa Mônica lindo, temático, romântico. Eu falando assim para Jesus. E manda eles trazer para cá. Coloca na mente dele, ó, vai lá. E traz os clientes, Jesus, porque a gente precisa pagar as contas. E o que eu vou fazer? Eu comecei a chorar. E ele só esperou eu terminar de falar. Quando eu terminei de falar, ele falou assim, vamos escrever o livro? Aí eu, hã? Oi? Como? Livro? Não, eu quero cliente. Eu não tenho cabeça para escrever o livro, meu Deus, eu quero cliente, porque cliente vai fazer a gente pagar as dívidas. Deus, livro não. E ele insistiu. E ele falou assim, senta na frente do computador e começa a escrever. E eu fico no caixa. E aí tem um computador, eu sentei e eu comecei a escrever. Pasmem, naquele dia não entrou um cliente. O silêncio era total na casa. Os funcionários conversando. E eu escrevi o primeiro capítulo do livro. O Senhor começou a derramar sobre mim algo que eu nunca vivi. Ele começou a me lembrar de coisas que eu vivi com Ele. Coisas que Ele foi fazendo na minha vida. E eu fui escrevendo e fui escrevendo. E saiu o primeiro capítulo. O meu marido, fechando as portas, falou para mim, amor, vamos embora. Falei, calma que só falta um parágrafo. Terminei e nós fomos para casa zerado. No outro dia também. No outro dia também. E eu todo dia escrevi um capítulo. O livro foi escrito praticamente no restaurante.
E pasmem, sexta e sábado começou a entrar gente. E começou a entrar gente. E começou a entrar gente naquele restaurante. Que assim, olha, foi algo sobrenatural. E tudo aquilo que estava atrasado foi colocado em dia. Porque o construtor de todas as coisas, ele não deixa nada faltando, nada fora do lugar. Porque quando ele promete, ele cumpre. E nós pagamos as dívidas, pagamos aluguel, pagamos os funcionários e colocamos tudo em dia. Em 2 dias. 2 dias, porque Deus não precisa de um ano, de um mês, de semanas. Deus só precisa de 1 dia, 2 dias para Ele fazer o sobrenatural. Porque quem faz o sobrenatural é Ele. Então eu costumo dizer, faça a sua parte. Deixa o difícil com Ele. Qual que é a nossa parte? Orar. Meditar na palavra. Enfiar a cara no pó. E orar, conversar com o Senhor. Intimidade. Ô, gente, vocês querem viver algo de Deus, mas algo que vocês nunca viveram até aqui? Começa a ter intimidade com o Senhor. Começa a buscar todos os dias. Reserva um tempo para estar com o Senhor todos os dias. Eu falo para as minhas seguidoras, meninas, vocês estão vivendo no caos? Começa 5 minutos. Eu só quero que vocês comecem com 5 minutos. É suficiente, porque ali Ele vai transformar. E Ele vai começar a colocar um desejo dentro do seu coração, que depois dos 5 vai vir 7, 10, 15. Quando você perceber, você não quer mais sair daquele lugar. Você não quer mais sair da presença dEle. Então, o segredo é intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Então aquela mulher perdeu algo valioso. E talvez você, mulher, também tenha perdido algo valioso dentro da sua casa. Talvez já não existam mais momentos em família. Como foi dito aqui. Ele quer tomar café com você, com seus filhos. Ele quer fazer parte da tua rotina. Deixa Jesus fazer parte da tua rotina diária. Ele quer fazer tudo com você. E talvez você não tenha mais isso na sua casa. Não tem mais comunhão. Ninguém mais senta junto para fazer uma refeição. Cada um pega um prato e vai para frente da TV, para frente do computador, entra no quarto. Sabe, não tem mais olhar, olho no olho. Não tem mais riso compartilhado. E o pior, gente, o celular passou a ser mais presente do que a presença de Deus nos momentos que deveriam ser sagrados, que são as refeições. Refeições à mesa. Resgate isso. Volte a comer na mesa com sua família, pelo menos uma refeição. Eu falo para as meninas, pelo menos uma refeição. Use o café da manhã. Se o marido está em casa, use o café da manhã. Se ele chega à noite, então faça o jantar à mesa, senta à mesa, chama Jesus para a mesa. A vida mudará, a sua vida não será mais igual. As coisas vão começar a se encaixar. As coisas vão começar a voltar para o lugar, porque Ele é o construtor de todas as coisas. E Ele quer ser o construtor da tua casa. E o diabo está usando isso, ele tá usando a distração, ele entra, sabe, pouco a pouco, silencioso. Quando você percebe, você não tem mais comunhão com Deus. Você não ouve mais a voz de Deus. Porque são tantas distrações, são tantas preocupações, são tantas coisas para fazer. E aí, você não ouve mais a voz de Deus. E quando você não ouve a voz de Deus, imagina o que vai acontecer. Imagina quem que está ali falando no tempo inteiro no teu ouvido. Então, não aceite essa desconexão na sua casa. Não aceite essa frieza como parte da rotina. Resgate os valores que foram perdidos dentro da sua casa. Chame Jesus para clarear a sua casa, para mostrar o que está perdido. Acender a luz e revelar o que precisa ser restaurado. Volte a sentir amor pela sua casa. Deus tem feito grandes coisas até aqui na minha vida.
E eu sou profundamente grata por isso. Mas quando eu olho para a minha vida hoje, eu não posso deixar de lembrar de quem eu era. Muitas aqui não me conhecem. Quando Deus me chamou para fazer, ter esse ministério, antes eu não gostava de ser dona de casa. Eu era uma pessoa que eu cultuava o meu próprio corpo. E eu quero que você preste muita atenção nessa parte, porque eu não ia falar disso. Mas o Senhor me incomodou muito para eu falar dessa parte da minha vida. E eu sei que tem vidas aqui que precisam ouvir isso. Porque Deus quer te libertar hoje dessa prisão. Existem mulheres vivendo em prisões que elas não sabem que vivem. Mas Deus vai te libertar dessa prisão hoje aqui. Você vai sair por aquela porta diferente de como você entrou aqui. Eu creio nisso. Então, preste atenção. Eu era uma pessoa que idolatrava o meu corpo. Eu era aquela mulher bem fit, sabe? Mas era fit das fitness. Gente, pensa numa pessoa fitness que só pensava no corpo, em malhar, em fazer dieta. E eu me olhava no espelho e eu não me achava, eu não gostava de mim, porque eu achava que ainda não estava bem. Mas meu corpo era perfeito. Para as pessoas, meu corpo era perfeito. As pessoas idealizavam, desejavam ter aquele corpo. Eu só vivia para isso. Como eu disse, eu tinha um canal com muitas seguidoras e eu influenciava essas mulheres a viver uma vida regrada. É tanto que eu andava com a balança na bolsa para pesar a comida onde eu comesse, porque eu não podia sair da dieta. Eu treinava 2 vezes por dia. Eu me alimentava regradamente, eu não saía da minha dieta, eu não comia nada fora do que estivesse na minha dieta. Eu vivia numa escravidão, gente. Era uma escravidão disfarçada de autocuidado. Para mim, eu era uma pessoa, nossa, eu estava influenciando as outras mulheres para o bem. Mas só eu sabia a cobrança que eu tinha dentro de mim. Porque eu me cobrava todos os dias, eu acordava e pensava em comida o tempo inteiro. Virou algo assim tão difícil de controlar que eu levantava e a primeira coisa que vinha era o que eu vou fazer, quantas horas eu vou treinar, o que eu tenho que comer no café da manhã, no almoço. De 3 em 3 horas, porque era de 3 em 3 horas. Eu tinha até um despertador para despertar, porque eu não podia passar 1 hora, porque se eu passasse uns minutos já ia perder aquilo que eu construí há anos. Há anos. E era uma prisão, mas só eu sabia. As pessoas não sabiam. As pessoas diziam, eu quero ser como você quando eu crescer. Quando eu crescer eu quero ser como você. E eu, mas só eu sabia o que eu sentia dentro de mim. Era uma busca incessante por uma perfeição, uma busca, um desespero, uma comparação. Eu abria as redes sociais, ficava olhando só mulher. E eu ficava, nossa, eu quero ficar assim. Mas eu estava assim. Só que eu queria. Eu me via e não me enxergava. Eu me achava horrível. Meu marido sofreu muito, tá? E é por isso que eu digo, eu estava perdendo. Eu estava perdendo o meu lugar de esposa, de mãe, de dona de casa, porque eu era egoísta, eu só cuidava de mim, do meu corpo. Então nada disso fazia sentido para mim. E um certo dia, o Senhor usou o meu marido para me resgatar, para trazer para Ele. Porque eu nasci num lar cristão, mas eu me afastei. Eu me afastei dos caminhos do Senhor aos 14 anos. Depois que eu me batizei. E eu tive uma infância com Deus. Vivi milagres, vivi cura, vivi coisas sobrenaturais. Mas eu me afastei. Eu escolhi andar longe dele. E quando eu conheci o meu marido não conhecia o evangelho e não gostava de crente. Então eu não falava de crente para ele. Não falava de igreja, não falava nada disso. Jesus não falava. Só que Deus já tinha um plano na minha vida. Só que eu vivia presa. Como que ele ia me usar eu vivendo numa prisão? Né? Vão entendendo. Então o Senhor, um dia, era um vazio tão grande, gente. Eu tinha crises de ansiedade. O meu mundo
era obscuro. E assim, eu vivia numa casa linda, minha casa era linda, perfeita, organizada, porque eu sempre gostei de arrumar casa, de ter uma casa arrumada, mas eu não gostava de arrumar. Eu reclamava, mas fazia, entende? Eu arrumava, mas reclamava. Só que o meu guarda-roupa, gente, meu guarda-roupa, só Jesus na causa. Vocês não têm noção o que era meu guarda-roupa. A minha casa era linda. As pessoas entravam e falavam, nossa, casa linda, tudo arrumadinho. Nossa, é um exemplo. Eu falava, porque você não vê meu guarda-roupa, amor. Porque se você abrir as portas, a roupa cai em cima de você. Era assim, o do meu marido não, porque o meu marido só usava social, era executivo, e eu deixava tudo arrumadinho para ele. Mas o meu... Gente, parecia que tinha passado um tsunami, um furacão. Olha, eu arrumava, 3 dias depois estava bagunçado. Depois de um tempo, o Senhor me mostrou que aquele guarda-roupa representava a minha vida. Por isso que a casa, o estado da tua casa hoje, representa o que você está vivendo. O teu coração reflete como está a tua casa. Se a tua casa está uma desordem, não é por acaso. Algo dentro de você precisa ser mudado. E a minha era o guarda-roupa. Meu guarda-roupa era um caos. Olha só como Deus me revelou isso, e isso é verdade. Eu por fora era linda, perfeita, vivia uma vida dedicada. Só que dentro, como é que eu estava? Um vazio infinito, uma desordem emocional. Gente, chegou épocas de eu comer, quando meu marido insistia para eu sair, eu não saía, porque eu falava, não, vou comer. E eu brigava com ele. Quando eu comia, o inimigo começou a dizer para mim assim, ó, vomita. Vomita porque isso vai te estragar o teu corpo. E eu cheguei a vomitar a comida que eu comi. E aí, nesse dia, foi o fim da minha vida. Eu me ajoelhei no meu banheiro. E eu pedi socorro para Jesus. Eu falei assim, por que eu não posso ser normal? Jogada no banheiro. Por que eu não posso comer normal? Por que eu não posso ser normal? Por que eu tenho que ser assim? Me ajuda. Me ajuda. E dias depois, o Senhor entrou na minha casa. E a luz entrou. E começou a clarear tudo que estava sujo. Entrou através do meu marido. Que eu não falava de Jesus para ele. Olha como ele é criativo, gente. Ele usou a novela de Jesus, para alcançar o meu marido. O meu marido não sabia quem era Jesus, ele não conhecia Jesus. Ele só sabia que existia esse nome, Jesus, mas ele não sabia da sua história. E ele começou a assistir a novela, porque minha mãe pediu para ele assistir. O Espírito Santo já tinha entrado ali. E aí ele assistiu, e quando ele começou a assistir, ele chegou naquela parte que Jesus nasceu. E eu falei para ele, eu falava tudo da novela para ele. E ele falava, nossa, você sabe tudo, né? Eu falei, sei. Aí ele viu Jesus nascendo e ele falou assim, ele veio à terra. Eu falei, veio. E ele falou assim, ele se ajoelhou, gente, na minha frente. Aí fez, eu quero conhecer esse Jesus. Me mostra esse Jesus, por favor. Me leva até ele, aonde eu encontro ele. E eu levei ele na igreja. E nós aceitamos Jesus. E a minha vida mudou completamente. E a vida dele também. E aí, no dia seguinte, olha o que Jesus fez. Eu tive o que chamo de um reset divino. O Senhor me fez passar por uma amnésia temporária. Eu acordei e eu não lembrei que eu tinha que fazer dieta.
eu acordei e eu comi pão com manteiga, que eu amo. E fazia anos que eu não comia. Não treinei, não lembrei de treinar. Almocei arroz, feijão, comida de verdade. E olha que eu cozinhava a minha comida separada do meu marido. E eu comi com tanta felicidade. E o Sérgio olhava para mim e não entendia, porque fazia tempo que eu não comia com ele. Porque eu tinha que comer de 3 em 3 horas. E aí eu comi nesse dia, ele olhava para mim e só observava, mas ele não entendeu e disse que não falou nada. Ele não falou mesmo. E eu jantei. Olha só, eu comia de 3 em 3 horas. Nesse dia eu só comi 3 vezes. E toda a comida que eu comia, eu voltava à minha infância. O Senhor me trazia à memória aquilo que era bom, que eu vivi e que eu tinha perdido. Eu tinha perdido esses valores e eu comi, jantei. E quando eu estava deitada para dormir, eu lembrei. A memória voltou. E eu falei, meu Deus, eu não treinei hoje. Porque eu treinava de domingo a domingo, tá? Só para vocês saberem, quando eu viajava, eu treinava no hotel. Eu treinava em todo lugar, era uma loucura. E eu falei, meu Deus, eu não treinei. Como assim? Eu não fiz dieta. Meu Deus, eu comi pão. E comecei a falar. E eu comecei a rir. Eu não fiquei com aquela agonia. Eu comecei a rir. Porque eu comecei a sentir uma paz. Uma paz inexplicável. E eu comecei a rir, eu falando, e olhava pro Sérgio, amor, eu não comi, eu comi de tudo. Ele, olha, comeu, hein? Olha que hoje você comeu. Eu falei nada, né? Fiquei só observando. Meu Deus, ela deve estar ficando louca. O que aconteceu com essa mulher? E ela comia, e você comendo tudo, e eu achando bom. E eu tava ali, ó, junto, ó. Porque Sérgio é assim, é parceiro pra comida. Gente, nessa hora, eu ouvi. Não foi um pensamento. Eu ouvi uma voz. Disse assim para mim. Você é outra mulher. A partir de hoje, você não é mais essa lei. Eu estou construindo uma nova história para você. Ele me libertou! Ele me libertou! E Ele quer fazer isso com você, mulher! Talvez você esteja vivendo em uma prisão e você não percebe, porque o inimigo te cega. Mas Deus te trouxe hoje aqui, porque é a libertação para você nesse dia. Talvez você esteja presa a uma compulsão alimentar, porque existe um vazio dentro de você que só Ele pode tocar. Talvez seja compulsão por compras, e você vai se enchendo de coisas que só te afunda ainda mais. Talvez seja comparação. Sabe, você entra nas redes sociais e se compara o tempo inteiro. O tempo inteiro. Validação. Sabe, validação nas redes sociais. Para com isso. Para de perder tempo nas redes sociais. Porque o que Deus tem para você é muito maior. Deus não precisa que você seja cópia de ninguém. Você é única. Você é única. Oh, aleluia! Talvez você esteja presa a desânimo. É um desânimo que você está aqui só pela misericórdia. Um desânimo. Prisões. Vivendo em depressão. Frustrada. Num quarto escuro. Aí come para satisfazer. Eu estou triste, eu vou comer. Ou então eu vou comprar. Eu estou feliz, eu vou comer, porque eu tenho que celebrar. Aí eu vou comprar também, porque eu estou feliz.
Para com isso. Deixa a luz do Espírito Santo te mostrar o que está escondido. Talvez você venha empurrando isso tudo para debaixo do tapete e achando que é normal. Ei, o inimigo está tentando te iludir. Ele está te enganando. Escuta, o mundo vai tentar te enganar com mentiras. É por isso que você tem que estar firmada aqui. Aqui. Você precisa mergulhar nessa palavra. Porque só essa palavra... Fica de pé, igreja. Aleluia. Escute isso. O inimigo ele vai entrar sorrateiramente, como ele tem feito, através das redes sociais. Através da comparação. Através do cansaço. Então você precisa comer essa palavra. Porque Jesus quer sentar à mesa com você, quer te revelar segredos. Ele quer te mostrar o que ele tem para você. Ele quer construir sonhos com você. Ei, chega. Ei. Ô, gente. O Espírito Santo está me dizendo que tem gente aqui que não aguenta mais. E que você já tem pedido socorro. Escute isso. É muito bom, olha, Deus, Ele faz coisas extraordinárias. E uma dessas coisas que eu admiro muito são os profissionais da área da saúde. As psicólogas, as terapeutas, as psiquiatras, né? No geral, estou falando para mulher. E é maravilhoso, você pode buscar ajuda e deve buscar ajuda. Busque ajuda intensamente. Mas, primeiro, existe o psicólogo dos psicólogos. Primeiro, existe o médico dos médicos. Então, antes, consulta ele. Qual é a dificuldade de pedir ajuda para ele quando você vê que não tem mais jeito? Igual eu fiz. Será que precisa chegar ao extremo? Eu me vi naquele chão do banheiro, jogada, clamei por socorro. E Ele é tão bom que Ele nos socorre. E quando eu comecei a estudar a palavra, porque a luz entrou, Ele me libertou. Mas primeiro eu tive que meditar. Eu comecei a comer essa palavra. Eu comecei a mergulhar fundo. E eu entrei de cabeça. E eu falei, Jesus, me revela. Revela, tira tudo que não te agrada do meu coração. Agora eu quero ser uma serva tua. Eu quero viver conforme a tua vontade. E eu fiz uma oração para o Senhor que é difícil fazer. E eu falei, quebra tudo. Tira tudo que não te agrada do meu coração. Coloca um coração novo. E o Senhor começou a fazer na minha vida. E então, Ele começou a revelar seus planos, seus segredos, os projetos. Tem coisas que eu não posso dizer aqui hoje. Mas é coisa grande que o Senhor tem para nós. Que às vezes eu dou risada, mas Ele é o construtor de todas as coisas. Quem sou eu para duvidar? Eu creio, eu sei a voz que eu tenho ouvido. Eu conheço, eu creio nele. E Ele cumpre suas promessas. Então, mulher, escute. O inimigo vai tentar te enganar. Ele vai chegar de mansinho dizendo para você assim, ei, você não é amada. Olha, cuidar da casa não é importante não, tá? Isso é coisa, do passado. Ser mãe, não queira não, filho, não. Você tem que ser livre para aproveitar a sua vida, seu casamento. Casar? Casar não. Hoje você precisa ser independente, você tem que construir uma carreira. Cuidar da casa. Gente, imagina um trabalho que vocês não ganham nada ainda. Vocês ainda querem fazer isso? Credo. É assim que o inimigo vai falar com você. Mas se você estiver firmado nessa palavra, nada vai te enganar. Nada vai te enganar. Eu ouvi uma história de um homem
que ele trabalhava estudando, ele trabalhava identificando notas falsas. Mas você sabia que ele não estudava a nota falsa? Ele estudava a original. Ele estudava tanto, mas tanto a nota verdadeira, que quando alguém colocava uma nota falsa na sua mão, ele identificava na hora. Ele sabia que aquela nota era falsa. Então, mulher, medite na original. Essa é a verdadeira. Mergulhe. Entre de cabeça, mas mergulhe tão profundo. Estude tanto, que quando o mundo disser para você as mentiras, você vai dizer: ei, eu conheço a verdadeira. Eu conheço a verdade. Eu sou livre. Quando te disserem que cuidar da casa não é importante, responda com a palavra. Provérbios 14:1 vai dizer: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Eu cuido da minha casa com dedicação ao Senhor. Quando te disserem que você não é amada, responda com a palavra. Jeremias 31:3. Porque com amor eterno eu te amei. Por isso com bondade te atraí. Você vai dizer: eu sou filha do rei. Eu sou amada. Eu sou protegida. Quando te disserem que você está sozinha, ei, você está sozinha, todo mundo te abandonou, responda com a palavra. Hebreus 13, versículo 5 vai dizer: Jesus disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você vai dizer: Deus é comigo em todo tempo. Quando te disserem que você não pode, você não vai conseguir. Responda com a palavra. Filipenses 4:13 vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai dizer: com Jesus eu posso sim. Quando te disserem que você não tem valor, responda com a verdade. Deuteronômio 32:10 vai dizer: vocês são a menina dos olhos de Deus. Você sabia que a menina do olho, a menina, a íris, é a parte mais protegida do corpo? A menina do olho é a parte mais protegida do corpo. Qualquer reflexo você fecha. Deus é perfeito. E Ele diz que Ele nos cercou. Ele nos protegeu. E nós somos como a menina dos olhos dele. Você vai dizer assim: ah, você não conhece a verdade, mas eu tenho muito valor. Eu sou valiosa aos olhos do meu Pai. Oh, aleluia! Ei, escuta aqui. Você não precisa ser igual ao mundo para ser aceita. Porque o inimigo vai dizer assim: olha, você precisa ser parecida com o mundo para você ser aceita. E você vai dizer com a palavra, Romanos 12:2 vai dizer: não se amolde ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Você vai dizer: eu não sigo o mundo, eu sigo a Cristo. Oh,
Deus está entrando em lares hoje aqui. Oh, aleluia! Escuta, quando te disserem que você não tem propósito, a sua vida não tem propósito, não tem significado, você vai responder com a palavra e você vai dizer, Jeremias 29:11, Deus diz, só eu sei os planos que eu tenho ao teu respeito, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro que vocês anseiam. Você vai dizer assim, eu vivo com propósito. A minha vida tem propósito, sim. E Deus está escrevendo uma linda história comigo. Então, minhas amadas, o inimigo ele vai tentar te distrair, te iludir. Vai contar mentiras para você. Vai contar mentiras para você. Então, esteja pronta. Esteja preparada. Coma essa palavra. Porque ele vai vir disfarçado de bonzinho. Sabe, o teu melhor amigo, a tua melhor amiga, o melhor pretendente, ele vai vir disfarçado. E ele vai chegar aos poucos e vai entrar. E se você não conhecer a verdade, você vai ser enganada. Mas você, mulher, não será mais enganada a partir de hoje, porque Deus me trouxe aqui para levantar você, que está deixando Deus por último. Ele quer ser o centro da tua vida. Ele quer ser o centro da tua casa. Então come essa palavra, porque essa palavra é viva. Essa palavra é eficaz. Essa palavra transforma. Essa palavra liberta. E quando chegar a mentira nos seus ouvidos, você esteja pronta para dizer, João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou livre! Eu conheço a verdade! Eu conheço a verdade! E Ele me libertou! Aleluia! Cadê as intercessoras desse lugar? Cadê as pastoras? Que tem pastora aqui? Pastora Adriana, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Pastoras, líderes, mulheres de oração. Eu quero aqui na frente. Porque vocês precisam me ajudar agora. Vocês precisam me ajudar. Cadeias estão sendo quebradas nesse lugar. Mulheres que viviam presas vão ser libertas nesse lugar. A presença do Rei dos Reis está aqui. O inimigo não tem vez na tua vida. O inimigo vai tentar te enganar, mas você é uma mulher que conhece a verdade. E você vai ser liberta e Deus está entrando no teu lar e colocando ordem nesse caos. Ei, tá caos, tá tudo bagunçado, não tem esperança. Ele é expert em colocar ordem no caos. A terra era sem forma e vazia, e ele foi lá e organizou, e colocou luz, e tudo se fez pelo poder da sua palavra. Então Deus está entrando na tua casa, iluminando o teu lar, e você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente, porque não adianta só querer dar um passo, mulher, porque quando você dá o passo, o Senhor se move, o céu se move. Vem aqui na frente, nós vamos fazer um mover. Não tenha vergonha. Deus preparou esse lugar. Vem aqui na frente. Vem vocês também, vem. Vem, Nice, vem. Vem, mulheres. Mulheres, venham aqui na frente. Venham aqui na frente. Lembra, o Senhor tem uma porção para cada uma que Ele escolheu estar aqui. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Comece a entregar tudo para Ele.
Talvez você esteja dizendo, mas eu não tenho nada para entregar. Mas Ele não precisa da tua estrutura. Ele só precisa do teu sim. Aleluia. Ele só precisa de um coração disponível. Aleluia. 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 Oh. Aleluia. Aleluia. Eu tô vendo cadeias quebrando. O Deus do impossível, Ele está entrando nesse momento no teu lar, mulher. Você está aqui, estava preocupada com a tua casa, mas Ele está dizendo para você: fique em paz, porque eu já entrei. A luz chegou, a transformação já chegou, e Ele vai fazer. Você não precisa mais viver como está. A vida nova para você. A vida abundante para você. Oh, aleluia. Canta, labarabaxê. Entrega teu coração. Deixa Jesus fazer a obra. Ele quer ser o construtor da tua casa. Ele quer ser o construtor da tua vida. Você não sairá daqui como entrou, mulher. Você não sairá daqui como entrou, mulher. Aleluia. Oh, aleluia. Entrega, entrega. Aleluia, não pare, abrace e fale, ministre, profetize na vida dessa mulher. Entrega o que Deus está mandando entregar. Não segura, não segura. Entrega o que Deus quer te entregar. Não retenha nada, não retenha nada. Oh, deixa Ele transformar. Aleluia. Deixa a luz entrar. Eba canta la baixererererere. Oh, derai canturi de la baira baixere canta. Oh, dera baixere canta la barabaxerererere. Rebaixore canta la barabaxe. Recanturi dei dera baixere. Oh, oh, derai canturi, dera baixeira, canta, la barabaxe, reba canturi, derai, rebaixeira, canta. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus.
onde eu estou, guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Dele aqui, ó, é sentida, a presença dele é sentida. Aleluia. Deixa eu falar só mais uma coisa. Continua, não precisa parar, continua. Eu vou falar algo aqui que enquanto eu estava aqui, o Senhor foi colocando no meu coração. Eu vivia presa. Eu vivia numa prisão disfarçada de autocuidado. Eu vivia numa prisão e o Senhor falou comigo. Quando eu escolhi Moisés para libertar um povo que vivia escravo, primeiro eu tive que tirar Moisés do Egito, levar Moisés para o deserto, tratar Moisés, curar o orgulho, arrancar as sujeiras de Moisés, para então Moisés ser o libertador de uma nação. E Deus me libertou, me tirou de um cativeiro, uma prisão que eu vivia, que só eu sabia o que eu estava vivendo ali. Ninguém via. As pessoas olhavam para mim e falavam: que linda, eu quero ser como ela. Não queira ser como ninguém, queira ser como Jesus. Jesus é o seu exemplo, porque quem você está seguindo nas redes sociais e dizendo que quer ser igual, essa pessoa está mais presa do que você. Então não queira seguir as pessoas nas redes sociais como referência. A sua referência é Cristo, é Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Então ele precisou me libertar para então eu ser voz e ajudar outras mulheres a serem livres, a viverem livres. Então hoje aqui o Senhor está te levantando para tu ser voz nessa nação e liberar mulheres e ajudar mulheres e a libertar mulheres. Você não está aqui à toa. Você não está aqui à toa, mulher. Seja a voz nessa nação, seja a voz nesse bairro. Deixa Deus te usar para libertar mulheres. Aleluia. Aleluia.